Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao pintar paredes. E claro que todos nós queremos um resultado impecável, mas às vezes, alguns detalhes podem estragar todo o trabalho. Então, vamos lá! Demais tinta no rolo ou pincel. Um dos erros mais comuns é colocar muita tinta no rolo ou pincel. Isso pode resultar em pingos e manchas na parede, além de deixar a pintura com um aspecto irregular. A dica aqui é usar a quantidade certa de tinta, o suficiente para cobrir a superfície sem exagerar. Imagine que você está usando um pão de queijo para pegar a tinta, você não precisa enfiar o pão de queijo inteiro na tinta, apenas a ponta. Demasiada pressão do rolo na parede. Outro erro comum é pressionar o rolo com muita força na parede. Isso pode causar marcas e deixar a pintura com um aspecto irregular. A dica aqui é usar uma pressão leve e uniforme, como se estivesse acariciando a parede. Pintura irregular. A pintura irregular é um problema que pode acontecer por vários motivos, como usar a quantidade errada de tinta, pressionar o rolo com muita força ou pintar em direções diferentes. Para evitar esse problema, certifique-se de usar a quantidade certa de tinta, aplicar uma pressão leve e uniforme no rolo e pintar sempre na mesma direção. Pintar ou em direções diferentes. Ou por fim, um dos erros mais comuns é pintar em direções diferentes. Isso pode resultar em marcas e deixar a pintura com um aspecto irregular. A dica aqui é pintar sempre na mesma direção, seja de cima para baixo, da esquerda para a direita ou vice-versa. Espero que essas dicas ajudem vocês a evitar os erros mais comuns ao pintar paredes. Lembrem-se, a prática leva à perfeição. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao pintar paredes. É importante evitar esses erros para garantir um resultado impecável e duradouro. Pintar numa só demão. Um dos erros mais frequentes é tentar pintar a parede em apenas uma demão. Muitas vezes, a primeira demão não cobre completamente a superfície, deixando manchas da cor original ou da tinta anterior. Para um resultado uniforme e profissional, é fundamental aplicar pelo menos 2 demãos de tinta. A primeira demão serve como base, e a segunda garante a cobertura total e o acabamento perfeito. Aplicar uma segunda demão sobre tinta que não secou. Outro erro comum é aplicar a segunda demão de tinta antes que a primeira tenha secado completamente. Isso pode resultar em manchas, borrões e um acabamento irregular. É essencial esperar o tempo de secagem recomendado pela fabricante da tinta antes de aplicar a próxima demão. A paciência é fundamental para um bom resultado. Clima e hora do dia inadequados. A temperatura e a umidade do ambiente influenciam diretamente na secagem da tinta. Pintar em dias muito quentes ou úmidos pode resultar em um acabamento irregular e manchas. O ideal é pintar em dias frescos e com baixa umidade, evitando o sol direto. A hora do dia também é importante. Evite pintar em horários muito quentes, como meio-dia, e prefira o início da manhã ou o final da tarde. Combinação de cores errada. A escolha das cores é fundamental para o resultado final da pintura. É importante escolher cores que combinem entre si e com o estilo da sua casa. Se você não tem certeza sobre a combinação de cores, procure a ajuda de um profissional. Existem ferramentas online e aplicativos que podem ajudar você a visualizar como as cores ficarão na sua parede. Lembre-se, a pintura é um processo que exige cuidado e atenção. Evite esses erros e garanta um resultado impecável para a sua casa.